Olá, boa noite. Foi morto neste fim de semana em Codajás, no interior do estado, o cantor Júnior, intérprete da Júnior e Banda. Ele foi vítima de um atirador ainda não identificado na frente do hotel onde estava hospedado no município. Outras 3 pessoas também foram atingidas. Júnior foi enterrado na tarde de hoje, aqui em Manaus. O corpo foi velado na manhã desta segunda-feira na quadra da Escola de Samba Aparecida, zona sul de Manaus. Reuniu familiares, amigos e fãs. Olha, o Júnior é uma pessoa muito maravilhosa, um coração grande, ajudava, tanto é que a banda, ele ajudava muitas pessoas na banda, que são, vamos dizer, empregados, modo de falar. O Carnaval perdeu também uma grande banda, um grande músico, porque sem ele, gente, vai ficar difícil. Segundo os amigos do cantor Júnior, de 42 anos, era conhecido por sua alegria e companheirismo. Era casado e tinha 9 filhos. Ele ajudou muitas bandas, muitos músicos que começam aos poucos, ele trazia e ensinava muita gente. E se você conversar com cada músico que conheceu ele, vai contar essa mesma coisa. Era um talento sem igual e o Amazonas perde um talento que a gente não tem o que falar dele. O artista foi morto a tiros no último sábado em Codajás, 240 quilômetros de Manaus. Ele trabalhou como intérprete da banda Os Embaixadores e era conhecido por cantar ritmos como swingueira e axé. O músico também atuava como dentista em Manaus. E espera que se apure os fatos, né? Que encontre realmente os culpados e se faça a justiça. Infelizmente ele não vai mais voltar, mas isso é muito importante para a gente, que se faça a justiça para amenizar um pouco da dor da família. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros embarcou na manhã desta segunda-feira para Codajás para auxiliar e reforçar as investigações. A área missionária do Tarumã realizou hoje a 13ª Caminhada pela Paz. A finalidade é chamar a atenção para os problemas da comunidade. A concentração foi feita na rua São Pedro, na entrada do bairro de mesmo nome, zona norte de Manaus. Nos cartazes, os apelos de transformação para a comunidade. Nossa 13ª Caminhada pela Paz é a creche, a nossa necessidade das mães que não têm onde deixar os filhos. Então essa creche há muito tempo já foi construída e o mato tomou de conta e nunca ela foi colocada a serviço da população aqui do bairro de São Pedro e de todo o nosso Tarumã. E também do nosso piscinão. Cerca de 100 pessoas participam da 13ª Caminhada pela Paz entre moradores da área e integrantes da área missionária do Tarumã. O tema desse ano é a comunidade que busca a educação, cuida da criação. Este ano, além desse apelo ecológico em benefício de uma lagoa que nós chamamos aqui Piscinão, muito conhecida aqui no bairro, precisamos levar o conhecimento, fazer um apelo às nossas autoridades para que seja preservado aquele espaço que não somente tem o lado da beleza, mas é um patrimônio cultural, porém está lá entregue ao acaso. Na concentração, uma reflexão e logo em seguida uma oração. Vós sois a luz do mundo, uma cidade construída sobre a montanha. Com o lema Cultivar e Guardar a Criação, a caminhada contou com a participação de 20 comunidades católicas, todas unidas em busca da paz e da educação. E cada ano a gente procura mobilizar nossas comunidades que fazem parte aqui da área para esse evento, sempre focalizando um tema, um assunto em benefício das nossas comunidades. Já na zona leste de Manaus, a paróquia de São José Operário fez hoje uma homenagem ao Dia do Trabalhador, com uma carreata até o Santuário do Padroeiro do Trabalho, na zona sul. O ato ainda faz menção sobre a reflexão sobre imprudências no trânsito. Carros enfeitados com balões chamam a atenção de quem passa. Mas essa decoração toda tem um motivo. Somos fãs de São José. Essa carreata é tradição já, São José, e muito orgulho participar dessa carreata. É o nosso protetor, é o protetor do trabalho, então é o santo que nós amamos também. No Dia do Trabalhador, uma carreata foi organizada pelos fiéis da Igreja de São José Operário, padroeiro do trabalho. Na tradição bíblica, São José, além de ser o pai adotivo de Jesus, ele é conhecido como carpinteiro.
Então é por isso que a gente lembra ele como padroeiro dos trabalhadores também. Cerca de 2.000 carros passaram pela carreata São José Operário. O ato lembra o Dia do Trabalhador e a reflexão sobre imprudências no trânsito. E também conscientização, que nós precisamos mesmo cuidar, né, pela nossa vida, porque no trânsito nós mesmo muitas vezes arriscamos as nossas próprias vidas. A carreata saiu da rua Paracuúba, no bairro São José, em direção ao ponto de encontro no Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado na Avenida Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14. Aqui, os padres jorravam bênçãos nos carros. Agentes de trânsito estiveram no local para garantir segurança e fluidez no trânsito. E nesse feriado do Dia do Trabalhador, teve gente que aproveitou a folga nas praias da capital. O porto da Marina do Davi e a praia da Ponta Negra ficaram bastante movimentados. A praia da Ponta Negra hoje ficou assim, cheia de gente. Tinha pessoas jogando vôlei, mergulhando na água e até as que foram só tomar sol, pegaram bronze. A Rosa escolheu curtir o feriado na praia da Ponta Negra pela diversão e pela segurança. Ela e a filha aproveitaram muito. Porque aqui é gostoso de ficar, né? Assim, bem tranquilo, bem familiar. Então eu escolhi aqui para vir hoje, entendeu? Né? Hoje mais de trabalhador, né? A gente merece, né? Dar uma curtida aqui. Esse banhista veio aproveitar o feriado com toda a família. Estamos aqui aproveitando, eu e minha família, né, curtindo esse feriadão aqui na Ponta Negra. Na Marina do Davi, porto de embarcação onde a maioria das pessoas chegam para se deslocar até as praias turísticas de Manaus, a movimentação de pessoas era grande. Essa amazonense, além de curtir a folga, também vai apreciar as belezas da natureza do Amazonas. Estamos indo para a Praia da Lua, né, aproveitando esse feriado, dia 1º, né, temos direito também por sermos trabalhadores, né, e estamos indo contemplar essa natureza maravilhosa aí. O importante é deixar as preocupações de lado e aproveitar o feriado do trabalhador, porque eles merecem. A polícia da capital apresentou neste domingo Cleutonei Medeiros Nascimento, de 20 anos, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas no porto privativo no centro de Manaus. A prisão foi realizada após denúncias de que Cleutonei estaria vindo do município de Santo Antônio do Içá para Manaus com uma grande quantidade de entorpecentes. Com o jovem, os policiais apreenderam aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$140 mil. O jovem ainda confessou que contou com a ajuda de um comparsa que embarcou em Tocantins e que conseguiu fugir. Cleutonei foi encaminhado ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos e depois conduzido para a audiência de custódia. O prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus, recebeu hoje um abraço simbólico. Essa é a 4ª edição do abraço da Associação de Cultura do Amazonas, que lembra que o lugar que já foi um hospital está abandonado e hoje não tem estrutura nem para receber visitação. Cerca de 50 pessoas realizaram o 4º abraço simbólico na Santa Casa de Misericórdia, situada no Centro Histórico de Manaus. A artista plástica Rosa dos Anjos, desde o ano passado, está à frente do movimento pela restauração do espaço em caráter de emergência. Segundo ela, a Santa Casa de Misericórdia não tem condições mais para receber visitação. Nós queremos esse bem que é nosso sendo cuidado e zelado. Bem do lado do Teatro Amazonas, do lado do Palácio da Justiça, que está lindo e maravilhoso, e ela caindo aos pedaços. Parece assim meio irônico, mas é um fato. Nós queremos realmente que esse prédio se torne uma atração, como muito. Olha, em Belém tem a Casa das 7 Janelas, ou a Estação das Docas, tantos lugares maravilhosos, bem aqui do nosso lado, e nós não preservarmos. Então, a sociedade tem o seu papel também de responsabilidade social. A Santa Casa de Misericórdia está abandonada há 12 anos. Aqui funcionava a recepção do hospital. A estrutura está bastante comprometida e não tem condições de receber visitação. A escada que dá acesso ao andar de cima, bastante danificada, o teto com infiltrações. E o local aqui agora serve de abrigo para morador de rua.
Esta arquiteta se juntou à causa recentemente e fala que o espaço não tem condições para voltar a ser um hospital ou maternidade. Para ela, é preciso que as pessoas se interessem e se mobilizem para fazer da Santa Casa de Misericórdia um lugar cultural. Santa Casa é um marco, sabe? É o pontapé para a gente poder respeitar a nossa cidade. Porque é muito lindo você viajar para o exterior, né, para a Europa e ficar, né, encantada com o patrimônio histórico da cidade. Por quê? Lá se respeita. Aqui não. Ela em Passos nasceu na Santa Casa de Misericórdia nos anos 80 e conta da importância do monumento para a história do Amazonas. Nós estamos aqui diante de um prédio histórico de uma cidade que foi considerada a Paris dos Trópicos. Então, assim, um prédio desse tem uma importância assim, extrema, não somente para a história do Amazonas, mas como a história mundial, né, do ciclo da borracha, todo o incentivo financeiro que a nossa cidade tinha. Então, acho que mais do que isso, por fazer parte da história, temos que apoiar, abraçar essa causa. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. No município de Codajás, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 32 graus. E em Maués, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia, mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Uma maratona aquática movimentou a praia da Ponta Negra neste domingo. 210 atletas participaram do Rio Negro Challenge Amazônia. A competição de águas abertas foi disputada por 210 maratonistas, sendo que 32 são de outras capitais do país. A competição Rio Negro Challenge movimentou a praia da Ponta Negra neste domingo. A primeira largada foi dos atletas mirins, no circuito Curumim. Eles fizeram um percurso de 500 metros. Os campeões se orgulham de ter vencido o desafio. Foi difícil porque eu nunca tinha nadado 500 metros. Essa daqui foi a primeira vez que eu nadei. Eu estou muito feliz, né? Assim, eu já tinha participado de outras maratonas, assim, mas isso aí foi bom. Eu estou feliz. A ansiedade tomou conta dos atletas adultos, já que o percurso deles era ainda maior. Basicamente é fazer força praticamente o percurso todo. A gente treina muito forte o ano inteiro para conseguir, mas poxa, sempre respeitando todo mundo, eu nunca sei, né? A competição adulta foi dividida em duas provas, percurso de 1,5 km e o percurso de 3 km. A premiação ela é em categoria, tem a premiação geral em categoria e separado masculino e feminino. Foi dada a largada do circuito de 1,5 km. Braçada a braçada e muito fôlego, Matheus Costa e Isabelle Farias completaram o circuito da prova e receberam o troféu de primeiro lugar. O percurso de 3 quilômetros foi ainda mais difícil. Os competidores tinham que dar 2 voltas em 3 boias no meio do Rio Negro. O Felipe, por pouco, não perdeu o título de primeiro lugar. Ele veio disputando a chegada junto com o Flávio. Uma prova meio que difícil também, achava que seria mais fácil, mas foi bem complicado. A segunda volta é bem complicada, tem que puxar muita água e cansa muito no final. E eu ainda errei a estratégia de prova na segunda volta, foi uma prova difícil. A Catarina Ganzelli, que veio de São Paulo, conquistou a medalha de campeã na categoria feminina de 3K. Ela é atleta profissional e diz que se prepara para mais um torneio mundial. Eu representei o Brasil dia 5 de fevereiro agora na etapa da Argentina, primeira etapa do Grand Prix Open Water FINA. FINA é a Federação Internacional e é o circuito mundial de ultramaratonas aquáticas, provas acima de 15 quilômetros. E isso me possibilitou fazer as próximas etapas do Canadá, Macedônia e Itália. E para celebrar o encerramento do mês do Índio em Manaus, neste fim de semana, teve a 7ª edição dos Jogos Interculturais Indígenas, para valorizar e incentivar a prática de esportes tradicionais. Cerca de 1.000 indígenas participaram de mais de 10 modalidades. Teve do futebol à natação. Os Jogos Indígenas acontecem na comunidade Livramento, uma das 6 comunidades que integram a reserva do Tupé. Aqui tem competidores de 42 etnias, como Baré, Dessana,
ticuna, todo mundo reunido em prol do esporte. A reserva tem 6 comunidades aqui dentro, o Livramento é a maior delas e está recebendo aí pelo menos 42 etnias, né, das 66 que temos em todo o estado. Todas elas já participaram. Essa 7ª edição a gente já conta hoje com 42 etnias aqui, entre elas a Baré, que reside também aqui dentro da RDS Tupé. Davi Chacaniuá conseguiu o primeiro lugar na modalidade natação 100 metros. Na ida foi rapidinho, mas na volta os atletas já estavam aparentando cansaço. Foi mais cansativo, nunca mais eu fiz natação, mas eu estou muito feliz por fazendo parte, me convidaram, mas eu nunca fui convidado, mas meus amigos me convidaram e confiaram no meu pessoal. Mas nunca mais nadei, mas agora eu ganhei. Teve futebol sim para as etnias Tucano e Cocama. As mulheres também bateram um bolão. Todos os anos, a comunidade Livramento realiza os Jogos Interculturais com o intuito de fortalecer e integrar as 66 etnias do estado do Amazonas. Hoje, a comunidade, que fica a 25 minutos de barco de Manaus, conta com 5.000 moradores. São vários povos que estão se unindo através do esporte. Então isso para nós é uma honra de cada ano que se passa unir mais as etnias para que a gente possa ficar mais unidos. O prefeito de Manaus também esteve no evento e falou da importância para o crescimento cultural para as comunidades locais. No fundo, a gente teria que fazer um trabalho para virem mais pessoas, porque isso aqui é um acontecimento. Isso só pode ser aqui, não pode ser em São Paulo, não pode ser em Porto Alegre, só pode ser aqui em Manaus, uma coisa dessa. Sabe o stand-up paddle ou apenas SUP? Aquela prática que já se tornou bastante comum aqui em Manaus, com uma prancha e um remo? Pois é, mas você sabia que tem competição de SUP? E tem um atleta aqui de Manaus que incentiva crianças a remar e que já está de malas prontas porque vai representar o estado em uma competição nacional ainda essa semana lá no sul. Concentração e muita força nos braços. Os percursos são difíceis, mas o Pablo se sente desafiado. Ele está treinando há 4 meses para disputar um torneio nacional em Florianópolis, entre os dias 4 e 7 de maio, a primeira etapa do Super SUP Brasil. Ele é o único atleta do Amazonas a disputar essa modalidade a nível nacional e chega ao 4º ano de competição. É uma prova que reúne os melhores atletas do Brasil e nesses 4 anos competindo eu consegui ficar ali entre os 5 melhores atletas do Brasil. É um resultado bem expressivo aqui para o Amazonas. Consegui ser campeão brasileiro de maratona em 2015 e esse ano a expectativa são muito boas. Eu me tornei, sou da categoria Master agora e o projeto para esse ano é ser campeão brasileiro do circuito na categoria Master. Além do esporte, o Pablo também dedica o tempo a ensinar crianças do interior do Amazonas a remar. O objetivo do projeto é incentivar o esporte a essas crianças para que eles possam usar tudo o que aprendem e talvez um dia exercer o esporte como profissão. É uma modalidade que é perfeita para a nossa região, a nossa cultura está diretamente relacionada ao rio e à água e essas crianças de uma certa forma já remaram alguma vez na vida, nem que seja de canoa para brincar. Então essa transição de remar sentado para remar em pé, eles pegam muito rápido. O Juan ganhou o título de primeiro lugar na competição Fun Race de SUP, nas águas do Rio Negro, realizado pelo projeto Superar. Com apenas 12 anos de idade, Juan venceu os limites e rema como profissional. Primeira vez que eu ganho, assim, é que meu treinador, a gente nada sempre contra a correnteza, né? Isso ajuda muito pra mim. E a ideia é essa, tá dando uma oportunidade para essas crianças que eu não tive como atleta, descobrindo talentos. O Juan é um desses talentos, ele veio de uma equipe do Rio Preto da Eva, que faz parte do nosso projeto social e tá com essa molecada hoje toda aqui, isso faz bem pra gente. Um tradicional grupo musical de uma universidade americana está com uma turnê pelo Brasil e as primeiras apresentações foram aqui em Manaus. São os Young Ambassadors, ou na tradução, Jovens Embaixadores. No feriado, muitos espectadores chegaram cedo ao local em um shopping da cidade. Muito interessante, né? Porque são jovens que estão vindo
do outro lado do mundo para fazer uma apresentação muito especial e é muito importante a gente participar, né? A apresentação começa com a orquestra da companhia, que se apresenta em todo o mundo. Logo em seguida vem as coreografias. O grupo Young Ambassadors, jovens embaixadores da Universidade de Brigham Young dos Estados Unidos, é formado por cantores, dançarinos e músicos e aposta no entretenimento dinâmico de teatro musical. A companhia abriu hoje, 1º de maio, nova turnê no Brasil, começando por Manaus, com o musical Boa Viagem, Celebração da Família. É a primeira vez que eles trazem apresentações para o norte e nordeste do país, depois de passarem pelas regiões sul e sudeste. Na última década, o grupo já percorreu mais de 13 estados e 14 países. As coreografias são dinâmicas, figurino vibrante e um repertório musical de grandes sucessos internacionais e da Broadway. Tem muita energia, é um show com muita luz. A gente está tentando passar uma mensagem muito especial para as pessoas sobre a família. A apresentação é patrocinada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.